Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente começar a revisar um assunto bem importante e que tem umas perguntas bem padrão nas provas de residência, tá bom? É o sangramento na pós-menopausa. A gente vai ver desde as principais causas, a investigação e o tratamento das principais patologias. Se você ainda não conhece a gente, nós somos a Medway, né? Somos professores da Medway, esse time aqui de monstros que quer tentar te ajudar a passar na sua prova dos sonhos, né? Na sua prova de residência dos seus sonhos. Se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, a gente revisa no YouTube os assuntos mais relevantes para as provas aqui do estado, que tem um padrão meio parecido. Se você quer saber o que é que cai nas suas provas de residência, nas instituições que você quer prestar, aqui embaixo na descrição eu estou deixando os links dos guias estatísticos para você direcionar o seu estudo, beleza? Vamos começar falando então do sangramento pós-menopausa. Sangramento pós-menopausa é qualquer sangramento em uma mulher que já entrou na menopausa, né? Mas para isso, para a gente dar esse diagnóstico, a gente tem que lembrar a definição de menopausa. Menopausa é uma data, é um dia específico. É o dia do último ciclo menstrual, contado 12 meses depois que a paciente está em amenorreia. Então, se a paciente parou de menstruar no dia 12 de outubro de 2020, eu vou olhar para trás em 12 de outubro de 2021 e falar, essa paciente entrou na menopausa dia 12 de outubro de 2020, tá bom? Então é uma data específica, é uma data. Climatério, lembra que é um período que envolve tanto a pré quanto a pós-menopausa, né? Que tem aqueles sintomas do hipoestrogenismo. Vamos lá, a menopausa, então, ela tem que ser, é um estado de amenorreia. O paciente não deve ter sangramento genital, né? Quando ela tem esse sangramento, quais são as principais causas? O câncer de endométrio é o que mais dá medo na gente, né? Por isso, é a causa mais grave, é aquilo que a gente tem que investigar. A investigação é obrigatória, tá? A atrofia endometrial. A atrofia endometrial é a causa mais comum. O endométrio fica tão fino por ausência do estrogênio. Lembra que o estrogênio engorda o endométrio, né? Então, como não tem estrogênio para proliferar o endométrio, o endométrio fica bem fininho e aí, às vezes, tem alguma lesão de vaso, ali, uma atrofia muito intensa. A hiperplasia endometrial é uma outra causa possível e os pólipos endometriais também. A gente vê os pólipos lá nas provas multimídia, né? Na visão esteroscópica, é bem interessante. Outras causas são os miomas, a adenomiose, o uso de anticoagulante, a gente não pode descartar isso, né? Sempre investigar, então, o uso de medicação. Pós-radioterapia, tudo isso pode levar a sangramento pós-menopausa. Em qualquer sangramento pós-menopausa que aconteça, é mandatória a investigação. Você precisa fazer uma investigação endometrial para excluir justamente o câncer de endométrio. Tudo bem? Isso é bem importante. A investigação, o objetivo então, descartar a malignidade. A gente sabe que a principal causa é a atrofia. Como é que a gente faz essa investigação? Começando pela anamnese. Vai perguntar sobre sintomas associados, uso de medicações, né? Lembra que uso, por exemplo, de tamoxifeno, uso de TRH pode estar associado à proliferação endometrial ou o tamoxifeno, à atrofia cística endometrial, né? Uso de anticoagulantes, como a gente já conversou aqui. Histórico familiar de câncer devido a algumas associações genéticas, né, em algumas síndromes genéticas que predispõem ao desenvolvimento de alguns tumores. No exame físico, a gente vai avaliar o IMC, já que a gente sabe que a obesidade, por exemplo, é um fator de risco para hiperplasia endometrial e câncer de endométrio. Observar alguma lesão perineal ou no colo uterino que estejam sangrando. Atrofia vulvovaginal, né? Se a paciente tem atrofia vulvovaginal, você consegue ver no exame físico, possivelmente ela tem uma atrofia endometrial também. Presença de algum corpo estranho ou laceração, alguma coisa que feriu a região genital e está levando essa paciente a sangrar. O Papa Nicolau tem que ser lembrado também, né? De acordo com o Ministério da Saúde, a gente rastreia dos 25 aos 64 anos. Tem paciente que fica sangrando, aí na hora de colher Papa Nicolau, não vai colher porque está sangrando. Não, quando está sangrando, quando tem sangramento anormal, aí é que tem que ser examinado.
Câncer de colo do útero sangra bastante, tá? Então, é um diagnóstico diferencial aí que tem que ser excluído. Depois, a gente parte mais especificamente para a avaliação endometrial. A gente pode lançar mão do ultrassom transvaginal. A ultrassonografia transvaginal pode ser a medida inicial. Você não precisa sair curetando ou fazendo biópsia, pipele, que seja de cara nas pacientes com sangramento pós-menopausa. Lembra que existe uma linha de corte. O eco endometrial deve ser de até 4 a 5 milímetros em pacientes sem TRH, sem terapia de reposição hormonal, tá? Lembra também que o ultrassom não serve para rastreio de neoplasia de endométrio, tá? Nós estamos falando de paciente que tem sangramento. Estamos falando de investigação diagnóstica, tá? O normal é a paciente ter até 4 a 5 milímetros de espessura de endométrio, de ecoendometrial, sem a TRH, tá? Com a TRH, antigamente a gente falava em torno de 8 milímetros, mas a gente já não tem mais essa linha de base, né? A gente não tem isso como referência. Então nem a Febrasgo usa, UpToDate, a COG, a gente não vê mais as pessoas falando, o mundo científico falando de TRH com valor de referência para ecoendometrial, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem ultrassonográfica para vocês, mostrando, ó, o desenho do útero, tá vendo? O fundo uterino. E o ecoendometrial, ele devia ser fininho, né? Homogêneo. Mas o que aconteceu aqui? Ó o ecoendometrial. Olha esse espessamento endometrial. O que está causando esse espessamento endometrial, né? Você fazendo esse diagnóstico, aí sim você parte para a investigação histopatológica. Se o endométrio tem até 4 a 5 milímetros, aí você não precisa fazer uma biópsia de endométrio num primeiro momento, tá bom? A biópsia endometrial pode ser usada como medida inicial para avaliação? Pode sim, principalmente para paciente que não tem acesso à ultrassonografia. Às vezes você consegue fazer uma biópsia até ambulatorial. Em quem que é obrigatório fazer, anota que é importante, tá? Quem que é obrigatório fazer biópsia de endométrio? Se você tiver um ecoendometrial maior que 4 a 5 milímetros na ultrassonografia transvaginal, isso dá uma angústia, né? O aluno, quando ele vê 4 ou 5 milímetros, ele fica angustiado. Calma, não tem consenso na literatura, tá? Ou eles vão pôr 3, 4 centímetros milímetros de ecoendometrial, ou vão pôr 8, 11, 15 milímetros de ecoendometrial, se ele quiser que você ache que está espessado, tá? 4 a 5 é muito discutível na literatura. Então, se o ecoendometrial tiver maior que 5 milímetros, aí tem indicação de biópsia. Se tiver uma heterogeneidade no endométrio, né? O endométrio é para ser homogêneo. Se tiver alguma coisa deturpando essa homogeneidade, aí a gente tem que biopsiar. E sangramento persistente mesmo que a linha endometrial, que o ecoendometrial, seja menor do que 4 milímetros. Mesmo que você ache que é atrofia, mas a paciente não melhora com as medidas, que a gente já vai ver, é importante fazer essa investigação histopatológica, tá bom? Como que a gente faz a biópsia? A gente pode fazer com curetagem endometrial, né? Tanto no centro cirúrgico, com aquela cureta fenestrada comum, ou no próprio ambulatório. Não precisa nem de anestesia, tá? A gente faz com uma cureta que chama cureta de Novak. É uma possibilidade, faz ambulatorialmente. Biópsia de pipele. O pipele é um canudão, assim, sabe o canudo do DIU? É um canudo parecido com aquele. Você coloca dentro do útero também no ambulatório. Já fiz muita biópsia de pipele, nossa. E aí você aspira, puxa um êmbolozinho daquele canudo, e aquele êmbolo cria um vácuo que aspira material endometrial para dentro. É muito bom, tá? O problema desses dois aqui é que a chance de ser um falso negativo é alta, né? Principalmente na curetagem. A curetagem está raspando lá o endométrio às cegas, tá? Então é difícil vir, tipo, você acertar onde tem que ser biopsiado, né? A biópsia de pipele já é um pouco melhor, porque você faz aquela aspiração, né? E você vira a cavidade inteira. Então, a biópsia de pipele tem uma sensibilidade maior. Mas o padrão ouro para investigação endometrial é, sem sombra de dúvidas, a histeroscopia, que você entra com uma câmera dentro do útero e faz uma biópsia dirigida, né? Uma biópsia olhando, falar que essa área está espessada,
essa área aqui tem uma vascularização anormal, vou biopsiar essa área. Tá bom? Aqui eu trouxe para você a curetinha, ó, a cureta de novo, aqui que você consegue fazer essa curetagem. E esse aqui é o canudo do Pipelli, tá vendo? Então, dá para fazer no centro no ambulatório ou no centro cirúrgico, onde você quiser. No ambulatório é ótimo, porque a paciente já tem o resultado de forma muito rápida, né? Tá bom? Atrofia. A atrofia pode ser uma das causas de sangramento na pós-menopausa, inclusive é a principal delas, né? Resulta principalmente do hipoestrogenismo. O epitélio vaginal pálido e ressecado com a perda da rugosidade e a presença de petequias são sugestivos de que aquela paciente tem um trato genital mais atrofiado, né? Pode ser que esteja sangrando, não é nem do endométrio, pode ser que esteja sangrando aqui do colo mesmo, né? É tão atrófico, às vezes pós-relação sexual, lacera tudo. Tem que fazer uma avaliação muito cuidadosa da atrofia, tá? Você tem uma redução da espessura do epitélio vaginal com a menopausa. Então, um epitélio que era para ser estratificado, grandão, fica fininho, né? Super fácil de sangrar, os vasos muito próximos à superfície. Lembrar da síndrome urogenital da menopausa, que é inclusive uma indicação de TRH, né? De reposição hormonal. O que a paciente tem na síndrome urogenital da menopausa? Geralmente tem ressecamento vaginal, irritação local, prurido, bastante sintoma urinário, né? Disúria, polaciúria, ITU de repetição, sintoma sexual, dispareunia de penetração, né? Imagina uma vagina super seca, sem pregueamento adequado, a mucosa super sensível, claro que vai doer na hora da relação. Como que a gente trata? Hidratante vaginal não hormonal, isso aqui principalmente para as pacientes que não podem usar hormônio, tá? Hidratante vaginal não hormonal, terapia local com hormônio, então creme com estradiol, estrogênio conjugado, em baixa dose, promestrieno, né? A gente tem bastante creme com um componente estrogênico, precisa estrogenizar a região. E o laser vaginal também é ótimo para quem não pode ou não quer usar o hormônio. A gente faz no consultório o laser vaginal e melhora a estrutura de colágeno, melhora inclusive incontinência urinária, tá? Tem muita melhora para a parte sexual, melhora para a qualidade de vida, melhora a secura vaginal. Laser vaginal eu sou bem fã. Câncer de endométrio, vamos lá. Se for cair câncer de endométrio, uma chance grande que caia são os fatores de risco. A maioria está associada ao estrogênio. Lembra? Estrogênio engorda o endométrio, prolifera o endométrio. E aí tem que vir a progesterona para estabilizar o endométrio, para transformar aquele endométrio em endométrio secretor, tá? Então, o que você tem de causas que levam ao aumento do estrogênio sem um aumento concomitante da progesterona, né, para fazer esse contrabalanço? A obesidade é a principal causa, né? Então a gente tem uma epidemia de obesidade no mundo hoje e é uma causa importante de aromatização, de estrogenização, produção de estrogênio, principalmente periférico, né, independente da gônada. Então, a obesidade é uma causa importante. Uso de estrogênio isolado, né, paciente que usa estrogênio isoladamente, uma TRH, por exemplo, só com estrogênio, sem a contraposição da progesterona. Menarca precoce e menopausa tardia, faz sentido também, né? A paciente ficou mais tempo submetida aos ciclos com estrogênio. Nuliparidade, nunca engravidou. Uso de tamoxifeno. Tamoxifeno, lembra, é um SERM, né? Ele tem uma ação endometrial causando, ele tem uma ação inibitória nas glândulas mamárias e no endométrio é muito comum ele causar aquela atrofia cística, né? Anovulação crônica, paciente que não ovula, paciente com SOP, ela pode ter também um risco aumentado para câncer de endométrio. Lembra que no SOP é um aumento da produção do estrogênio e a paciente não ovula, não tem a produção da progesterona, né? Como se não tivesse a segunda fase do ciclo. Fica muitos meses sem ter a segunda fase. A idade também interfere bastante, etnia branca, histórico familiar, né? E as síndromes genéticas que têm a associação com os tipos de câncer
de cólon, por exemplo, de endométrio e de ovários, que é a síndrome de Lynch do tipo 2. Essas síndromes genéticas geralmente estão associadas com algumas mutações específicas de DNA, de locais, por exemplo, de reparação de DNA e assim por diante, que facilitam o desenvolvimento de vários tumores. Então, esse slide aqui é bem importante do ponto de vista de prova, tá? Geralmente, o examinador quer que você saiba esses fatores de risco na ponta da língua. Quais são os fatores de proteção? A multiparidade, o uso de contraceptivo oral combinado, né? Porque o contraceptivo oral combinado tem progesterona, e a progesterona estabiliza o endométrio. Uso de progesterona na TRH é fator protetor. Uso de DIU, principalmente o DIU contendo levonorgestrel, né? Dilmirena, o dilcailina, que eles têm essa ação de progestagênio localmente, é progesterona no endométrio, né? Então é um fator de proteção. E mudança do estilo de vida, com perda de peso e redução da obesidade. Quais são os sinais e os sintomas do câncer de endométrio? Sangramento vaginal pós-menopausa é o principal, né? Quando sangra na pós-menopausa, sangra precoce, a gente acha ótimo, a gente faz um diagnóstico rápido, né? Sangrou, investiga, é câncer de endométrio, trata, tá? E geralmente é um sangramento mais precoce. Outros sintomas pode ser a piométria. O que é a piométria? É quando sai pus de dentro da cavidade uterina, tá? Uma idosa com pus saindo da cavidade uterina, fica esperto, pode ser necrose tumoral, tá? Então, piométria deve ser investigada também. Hematométria, que é quando você tem uma retenção de sangue, né, de hematoma dentro da cavidade endometrial. Dor pélvica e as pacientes assintomáticas, né, que fazem um ultrassom que demonstra esse espessamento endometrial, ou Papa Nicolau, mostrando atipia glandular de significado indeterminado, que é o AGUS, e aí você vai investigar o endométrio e percebe que tem essa alteração de um espessamento aí. Lembrando que esse ultrassom não deve ser feito de rotina para rastreamento, tá? A gente sabe que as pessoas fazem no dia a dia, né? Os médicos solicitam esse ultrassom de rastreamento, mas não tem indicação nenhuma. Tratamento, passando rapidamente pelo tratamento do câncer de endométrio. A cirurgia, o tratamento primário é a esterectomia, associado à salpingoforectomia bilateral, tá? É o tratamento que a gente usa no estadio 1 de baixo grau, o grau 1 e 2, né? Grau nuclear 1 e 2. Em paciente de alto risco, com grau 3, por exemplo, ou invasão de 50% pelo menos do miométrio, então ele vai avançando, né, o câncer endometrial ele vai avançando, invadindo a parede do miométrio, a gente adiciona a linfadenectomia pélvica. Então é importante a gente fazer essa avaliação, às vezes tem que fazer esse tipo de cirurgia em um centro oncológico, porque a gente faz uma congelação e consegue ver, por exemplo, se tem uma invasão de miométrio mais do que 50%. A radioterapia está associada em todas as mulheres que estão no estadio pelo menos 1B, né, que tem mais, pelo menos 50% de invasão de endométrio. E se a paciente tiver metástase, está indicada a quimioterapia também. Passando agora para a hiperplasia endometrial, outra causa de sangramento na pós-menopausa. São os mesmos fatores de risco, fatores protetores, mesmo quadro clínico que o câncer de endométrio, tá? Por isso que a biópsia é tão importante para a exclusão de malignidade. Com a biópsia você consegue distinguir se é hiperplasia ou se é câncer. Lembrando que a hiperplasia é geralmente a lesão precursora do adenocarcinoma endometrial, né? Você tem um aumento da relação glândula-estroma. Então, tem uma proliferação glandular muito grande, né? Aqui a gente consegue ver num traçado de biópsia, por exemplo. Geralmente essa relação está menor que 50%. Na hiperplasia endometrial, isso se inverte, fica maior do que 50%. O que a gente tem que saber de hiperplasia? Hiperplasia, antes a gente diferenciava em simples sem atipia, simples com atipia, complexa sem atipia, complexa com atipia. Hoje em dia, a gente simplificou essa classificação, porque o que importa são as atipias, tá bom? Hiperplasia endometrial benigna é aquela que a gente fala que é a sem atipias. Sem atipias, a gente faz um segmento expectante com terapia hormonal. A gente dá progesterona para
reduzir aquela hiperplasia endometrial, para tratar. Então, você pode ser uma progesterona via oral, pode ser intramuscular, né? Existem progestágenos intramuscular, e tem os DIUs com progestágeno, né? O DIU de levonorgestrel, por exemplo. Tudo bem? Então, a hiperplasia endometrial benigna, geralmente a gente trata com terapia hormonal, a gente dá progestágeno para ela, certo? Casos selecionados, né, que a paciente já tem um histórico ruim, que tem, por exemplo, histórico familiar, tem muito fator de risco adjunto, talvez seja interessante a gente avaliar a cirurgia. Mas geralmente a gente faz a terapia hormonal. Na neoplasia intraepitelial endometrial, é a antiga hiperplasia com atipias, né? São as hiperplasias com atipias. Aqui tá indicada a cirurgia, você tem que remover aquele útero, né? A terapia primária é a esterectomia total. Não precisa fazer oforectomia, não precisa fazer linfadenectomia, tá? Não é uma neoplasia invasora, é uma neoplasia intraepitelial ainda, mas já tem bastante atipia. A terapia hormonal com progestágeno pode ser utilizada em paciente que tem muito risco cirúrgico, paciente muito idosa. A gente pode tentar fazer tratamento só com progestágeno, mas essa não é a primeira linha do tratamento. Passando para os pólipos endometriais. Os pólipos endometriais são crescimentos da mucosa endometrial, crescimentos benignos, tá? 95% dos pólipos são benignos e são uma causa importante do sangramento peri e pós-menopausa. Eles geralmente estão associados a estímulo estrogênico ou ao uso do tamoxifeno também. O que eu faço com pólipo endometrial? São todos que eu vou tirar, né? Fazer aquela ressecção esteroscópica? Não. Na menopausa, sim, sem sombra de dúvida, qualquer coisa dentro do útero na pós-menopausa me dá um arrepio na coluna e eu vou tirar. Recomenda-se exérese, independente de sintoma, de sangramento, tá? Então, sei lá, você chega pra mim e fala assim, Marcão, minha tia fez um ultrassom de endométrio, um ultrassom transvaginal, não tem fator de risco e tal, e ela tá na pós-menopausa e tem um pólipo. Dá pra desver o pólipo do ultrassom? Não dá. Se você viu o pólipo lá, mesmo que seja assintomático, a tendência é retirar, tá bom? Na pré-menopausa, aí a gente é mais cauteloso, a gente dá uma segurada a mais, né? A gente recomenda exérese se tiver uma associação a algum sintoma, por exemplo, um sangramento uterino anormal, então pólipo com sangramento anormal, a gente faz a exérese. Pólipo com mais de 1,5 cm, que já é maiorzão, assim, a gente já faz exérese também. Pólipos múltiplos ou pólipo parido, né, prolapsado, que sai pelo orifício cervical, você vê o pólipo parido. Ou se a paciente tem alto risco de câncer ou de hiperplasia endometrial, fazendo aquela avaliação global. Fechado, pessoal? Falamos de um monte de coisa aqui, um monte de conceito legal que a gente consegue reunir num tema só, que é o sangramento pós-menopausa, tá bom? Se você está a fim de estudar de forma direcionada para as principais instituições de São Paulo, o Intensivo São Paulo tem 40 aulas para cada uma das principais instituições. 40 aulas para a USP, 40 para a Unicamp, 40 para a Unifesp, para você fazer o estudo direcionado mesmo, tá? Tem simulado inédito para cada uma dessas instituições e tem um diferencial de cirurgia e o diferencial de radiologia, que são as duas disciplinas aí que as bancas têm puxado um pouco o calo, assim, né? Tem subido muito o sarrafo e a gente precisa estudar de uma forma diferenciada, tanto cirurgia quanto radiologia. Tudo isso está dentro do curso do Intensivo São Paulo e as vagas estão abertas, tá? Não deixa de conferir que o curso está bem incrível. Fechado? A gente se vê na próxima. Grande abraço!